Enquanto isso, podemos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos retornar às páginas de Mateus. Mateus 5. Mateus 5, 21. Vamos ler aí até o verso 26. Mateus 5, 21 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, meu Senhor, nós rogamos a Ti, pela ajuda do Teu Espírito, para clarear a nossa mente diante do que a Tua Palavra nos diz. Diante desse ensino de Jesus Cristo para todas as pessoas, especialmente para nós, os seus discípulos. O Senhor conhece os nossos corações, sabe da luta que ainda temos contra o pecado, sabe do quanto que necessitamos ser ajudados por Ti. Em momento algum, Senhor, nos deixe por conta própria, entregue às nossas próprias forças, para que não venhamos a Te desonrar, para que não venhamos a violar os Teus mandamentos, a Tua lei, mas estarmos, ó Deus, sempre buscando Te agradar em todas as coisas e tratar com a devida seriedade o que a Tua Palavra diz, e também os nossos pecados. Nós pedimos que o Teu Espírito trabalhe no coração de nós que já confessamos fé em Cristo, e também daqueles que ainda precisam de uma verdadeira conversão, um verdadeiro arrependimento. Nós sabemos, Pai, pelo ensino da Tua Palavra, que nenhum homem pode chegar ao arrependimento, à fé, se não for o Teu Espírito agindo nesses corações, como também nós, que já confessamos fé em Cristo, nada podemos fazer que agrade a Ti, se não for pelo Espírito Santo. Assim nós oramos a Ti, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Ano passado, 2024, foram registrados aqui no Brasil 39 mil assassinatos. Esses são os que foram registrados. Com certeza o número é maior. E eu acredito que você, nenhum aqui, tenha sido responsável por nenhum desses assassinatos. Então, você talvez possa dizer: eu nunca matei ninguém. Eu nunca matei ninguém. Será? Você deve ter percebido na leitura do nosso texto que a configuração do assassinato, o assassinato em si, vai além da ação de tirar a vida de alguém, vai além da ação de conseguir executar uma pessoa. O nosso tema hoje é: não matarás. Jesus Cristo disse: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Esse texto que nós lemos hoje é a continuação do discurso de Jesus Cristo, conhecido como Sermão do Monte, que
que nós temos acompanhado aí desde o início do capítulo 5. Neste sermão, Jesus ele está pregando às multidões, como mostra o versículo 1, mas especificamente a sua mensagem é para os seus discípulos. As multidões se aproximaram, os seus discípulos se assentaram ali próximo a ele, e o verso 1 diz que ele passou a ensiná-los, a ensinar os seus discípulos. No início do ministério de Jesus Cristo, nós vimos que ele continuou com aquela mesma pregação de João Batista, convocando pessoas para o arrependimento, porque, como ele dizia, está próximo o reino dos céus. E aqui nesse sermão, que vai do capítulo 5 até o versículo 7, Jesus ele está instruindo esses que são cidadãos do reino dos céus, instruindo a eles quanto ao caráter que eles devem ter e quanto à conduta que eles devem ter. O caráter e a conduta dos cidadãos do reino. E na parte inicial, ou na parte introdutória do sermão, por meio daquelas bem-aventuranças, Jesus deixou muito claro qual é o caráter dos cidadãos do reino, qual é o caráter dos verdadeiros cristãos. E esse caráter, ele deve ser visto na prática. Esse caráter, ele precisa ser manifesto por meio do comportamento dos seus discípulos. Os cristãos, ou seja, os cidadãos do reino, eles têm um caráter diferenciado em relação às demais pessoas deste mundo. Eles são, como Jesus disse nos versículos 13 e 14, eles são sal e luz neste mundo. No verso 13, Jesus disse para os seus discípulos: vós sois o sal da terra. No verso 14, ele disse: vós sois a luz do mundo. O caráter dos cidadãos ou dos cristãos desacelera a podridão moral que há nesse mundo, do mesmo jeito que o sal desacelera o processo de podridão de uma carne. O caráter dos cristãos é como uma luz que tanto testemunha acerca de Deus, como atrai pessoas para Deus, do mesmo jeito que faz um foco de luz em um local escuro. Agora, para que esse caráter do cristão tenha esse poder sobre o mundo, é preciso que o cristão seja apegado à palavra de Deus. Jesus Cristo nos mostra que nós precisamos ser comprometidos e apegados à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é firme e permanente. No verso 16, ele disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar a lei, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, e aqui ele vai dizer algo que é solene, uma verdade de suma importância: até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, da palavra de Deus, até que tudo se cumpra. A palavra de Deus é firme e permanente, mais estabelecido, mais consistente do que a própria criação. Também Jesus nos mostra que precisamos nos apegar e ser comprometidos com a palavra de Deus, porque nós devemos ser coerentes com o que falamos, ensinamos e com o que fazemos. No verso 20 ele disse: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Se comportamento, a nossa integridade não for acima, mais excelente do que era o comportamento dos fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. E o ponto de falha, um dos pontos de falha dos fariseus, é que eles não eram íntegros. Eles ensinavam de uma forma, mas ensinavam de modo diferente. Exigiam que as pessoas andassem corretamente, quando eles mesmos não o faziam. Também devemos nos apegar à palavra de Deus, ser comprometidos com ela, porque o nosso posto no reino de Deus será proporcional à nossa atitude para com a palavra. Verso 19 diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Então nós salgamos, iluminamos este mundo,
com o nosso caráter, quando a nossa obediência à palavra de Deus é sincera. E é neste sentido que a nossa justiça, que a nossa integridade deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. Diferente dos fariseus e dos escribas, nós não podemos em público ser uma coisa e outra na vida privada. Não podemos ser do tipo que o nosso exterior é uma santidade, mas enquanto lá no interior, onde, vamos dizer assim, entre as quatro paredes, somos imorais, mundanos. Jesus Cristo disse acerca dos escribas e fariseus: sois como sepulcros caiados. Mateus 23, 27. Sois como sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Nosso compromisso, primeiro compromisso como cidadãos do reino, é estarmos comprometidos com a palavra de Deus e sermos apegados a ela. E obedecermos a palavra de forma íntegra, sincera. Disso depende o poder do testemunho do nosso caráter. Disso depende o sermos sal da terra. Disso depende sermos luz no mundo. Agora, a partir do texto que lemos hoje, Jesus ele vai ser mais específico. Ele vai pontuar algumas situações em que nós devemos ser íntegros, coerentes na nossa obediência à palavra de Deus. Jesus vai iniciar aqui uma série de antíteses. Ele inicia uma série de 6 antíteses. Essas séries começam com ouvistes que foi dito e segue com eu, porém, vos digo. Por exemplo, acompanhe aí comigo, verso 21, ele diz, ouvistes que foi dito, verso 22, eu, porém, vos digo. Verso 27, ouvistes que foi dito, verso 28, eu, porém, vos digo. Verso 31, também foi dito. Verso 32, eu, porém, vos digo. Verso 33, também ouvistes que foi dito. Verso 34, eu, porém, vos digo. Verso 38, ouvistes que foi dito. Verso 39, eu, porém, vos digo. E por último, verso 43, ouvistes que foi dito. E verso 44, eu, porém, vos digo. Jesus vai usar aqui esse recurso até o final do capítulo 5. Agora, quando Jesus ele diz aqui, ouvistes que foi dito aos antigos, e aí ele faz uma citação da lei mosaica, da lei tratada lá no Antigo Testamento, e aí ele depois diz, eu, porém, vos digo. A intenção de Jesus aqui não é contrariar o que foi dito, invalidar o que tinha sido dito na lei. Ele não está trazendo uma verdade nova, contrária, no sentido de que ele está anulando aquilo que foi dito. Não é isso. Não é que a partir daqui, desse discurso de Jesus, a lei foi revogada, a lei não tem mais a sua importância. Pelo contrário. Antes de trazer esses casos aqui, Jesus disse no verso 17, não penseis que vim revogar a lei, os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E aí ele vai falar de uma forma grandiosa acerca da lei dos profetas, antes de ele dizer, ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. E aí, à medida que nós formos caminhando por cada uma dessas antíteses que é apresentada aqui, a gente vai perceber que Jesus ele está, na verdade, confrontando a compreensão errada ou limitada que os judeus tinham acerca desses mandamentos. Quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, ele, na verdade, vai mostrar a verdadeira intenção, a verdadeira direção que essa lei apontava. E aí a primeira antítese diz respeito ao 6º mandamento, não matarás. Daqueles 10 mandamentos apresentados por Moisés, lá em Êxodo capítulo 20, o 6º mandamento é
não matarás. E a gente vai notar aqui que a extensão do sexto mandamento vai além da ação de tirar a vida de alguém. Que não matarás não se limita a tirar a vida de alguém. O sexto mandamento não proíbe somente a ação de matar, proíbe também a atitude que está por trás dessa ação, que é a ira. Verso 22, eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, afinal, Jesus ele não está aqui lidando só com alguns homicidas, ele está tratando com cada cidadão do seu reino. Porque todos nós, alguns mais, outros menos, todos cometem o pecado da ira. Antes de prosseguirmos, é bom a gente ter em mente que nem toda ira é pecaminosa. Por exemplo, a Bíblia fala da ira de Deus. Romanos 8,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. João 3,36. Os que se mantêm rebeldes contra o Filho de Deus não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Salmo 7,11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Deus não peca por se irar contra os nossos pecados. Até mesmo a ira humana, em alguns casos, também não é pecaminosa. Para o homem é possível se irar e não pecar. Lá em Efésios 4,26 diz, irai-vos e não pequeis. É possível se irar e não pecar. Então, há a ira que não é pecaminosa. Há a ira de Deus que nunca é pecaminosa. Há a ira humana que, em raros casos, não é pecaminosa. E há essa ira humana que quase frequentemente é sim, infelizmente, pecaminosa. E é sobre esta ira que Jesus vai tratar aqui, nessa primeira antítese. E hoje nós vamos nos ater na primeira parte do nosso texto, nós lemos até o verso 26, mas a gente vai ficar com os versículos 21 e 22 para nos conscientizarmos da gravidade da nossa ira pecaminosa. Precisamos estar cientes do quão grave é a nossa ira pecaminosa. Como eu disse no início, o nosso tema é não matarás. E hoje nós vamos ter aqui um único ponto que mostra que a ira pecaminosa quebra este mandamento. A ira pecaminosa quebra o sexto mandamento. Isso aqui é para ser do nosso maior interesse, porque todos nós, independente da sua idade, se 1 ano, 2 anos, alguns meses, alguns dias, se já é uma pessoa amadurecida, muito experiente, todos nós, em alguma dimensão, tem problemas com a ira. E pode ser que nesse momento você esteja quebrando o sexto mandamento. Pode ser que agora você esteja irado. E se você estiver irado, talvez você não esteja tão incomodado, tão aterrorizado, como estaria se você tivesse acabado de matar alguém. Nós nos espantamos com o índice de homicídios, mas acredite, o índice de ira é bem maior que o de homicídios e Deus os trata como equivalentes. Eu nunca matei ninguém, você pode dizer. Esta afirmação não é de todo verdade para pessoas que se iram. Não é de todo verdade que eu nunca matei ninguém. Não é de todo verdade que você nunca matou ninguém. Há alguém aqui que pode dizer, eu nunca me irei. A ira pecaminosa quebra o sexto mandamento. Verso 21
Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. O sexto dos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20:13, repetido em Deuteronômio 5:17, diz: não matarás. No final do versículo 21 diz: e quem matar estará sujeito a julgamento. Também repetindo o que diz a lei no Antigo Testamento. E qual era o julgamento para quem matasse outra pessoa? Êxodo 21:12 diz assim: quem ferir ao outro, de modo que este morra, também será morto. Levítico 24:17: quem matar alguém, também será morto. Quem matasse outra pessoa estava sujeito a julgamento, à punição, e essa punição era a morte. Diante disso, a compreensão convencional, costumeira, tradicional, era que enquanto você não tirasse a vida de outra pessoa, você não tinha quebrado o sexto mandamento. Seria possível então você passar toda a sua vida aqui nesse mundo e nunca violar o sexto mandamento. Só que Jesus vai corrigir essa compreensão e ele mostra qual é a verdadeira direção que este mandamento apontava. Ele mostra que a proibição deste mandamento não diz respeito somente à ação. O mandamento proíbe não somente a ação de matar, mas proíbe também o coração da ação. Proíbe o que está por trás, a atitude que está por trás dessa ação, que é a ira. Verso 22, eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então perceba aí que tanto o que comete assassinato, como o que se ira contra o seu irmão, estão sujeitos a julgamento, não é? Final do verso 21, quem matar estará sujeito a julgamento. 22, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E a palavra julgamento, verso 21 e 22, é a mesma. Um termo grego que é krisen, ou seja, a pessoa que se ira contra seu irmão é tão passível de julgamento quanto um assassino. Pessoa que se ira contra seu irmão é tão passível de julgamento quanto um assassino. A pessoa que se ira contra seu irmão é tão merecedor de punição quanto o homicida, e é merecedor da mesma punição. Por que Jesus traz isso? Por que Jesus está sendo tão radical dessa forma? É importante a gente esclarecer que Jesus ele não está dando um novo significado para esse mandamento, ele não está inventando coisas novas para esse mandamento, ele não está aqui implementando mais coisas, ele só está mostrando a verdadeira intenção, ou a direção original, a intenção original deste mandamento, que as pessoas ainda não tinham percebido, que elas ainda não tinham compreendido, e agora, pelo que ele esclarece, o cumprimento do sexto mandamento não se dá apenas pela abstenção do homicídio. O cumprimento do sexto mandamento, não matarás, não se dá apenas pela abstenção do homicídio. Pode ser que você nunca corte o pescoço de ninguém, pode ser que você nunca esfaqueie ninguém até a morte, pode ser que você nunca faça um aborto intencional e irresponsável, e ainda assim ser culpado de violar o sexto mandamento todos os dias. A ira pecaminosa é uma violação do não matarás. A ira pecaminosa é também uma forma de assassinato. E para nós cristãos, o princípio do não matarás permanece válido. A nossa obrigação em não violar o não matarás não é porque ele é o sexto mandamento lá na lei de Moisés, é porque este mandamento é um princípio eterno. E Jesus coloca aqui esse princípio quase que no início dessa
desse código de conduta que ele está mostrando para o seu reino. Não matarás também faz parte da lei de Cristo. Aquela lei que é regida pelo amor a Deus, pelo amor ao próximo. E nós, discípulos de Cristo, cidadãos do reino de Deus, não podemos cometer o equívoco de violarmos esse mandamento, violarmos esse princípio, por não enxergarmos que a ira pecaminosa é a mãe de todo assassinato. Pelo contrário, como discípulos de Cristo, temos que ter o cuidado, não somente com a ação, mas muito mais com a atitude por trás da ação. A ira ou a raiva pecaminosa é tão criminosa quanto o assassinato. O assassinato físico nasce da raiva. É da ira que brota no coração, é da ira que vem o assassinato. Jesus, ele está sendo tão cirúrgico aqui, ele está tratando não somente da ação, está tratando da origem dela, da mentalidade que está por trás, ele está tratando da raiz do problema e não somente dos frutos, das flores. Lá em Mateus 15:19, ele diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios. E o homicídio nasce no coração por meio da ira. A ira é o homicídio na sua forma fetal. Ou seja, a ira que surge em nosso coração, ela pode evoluir para um assassinato. Irmãos, se a ira tem origem em nosso coração, isso significa que a ira envolve toda a essência do nosso ser. Se a ira surge em nosso coração, e é lá sim que ela surge, a ira envolve toda a essência do nosso ser. Na prática da ira está envolvido todo o nosso ser. Como comentou o conselheiro bíblico, a ira abrange a pessoa toda e abarca todo o nosso pacote de crenças, sensações, ações, desejos. Ou seja, na ira está envolvida as nossas crenças, as nossas emoções, sensações, as nossas ações, os nossos desejos. Diferente do que a gente pensa, o que está envolvido na ira não são apenas as nossas emoções. A ira sempre começa no coração e ela começa a partir das nossas crenças, dos nossos desejos. De modo que a ira, a prática da ira, revela o que nós acreditamos acerca de Deus e de nós mesmos. E a nossa ira reflete o quanto que exaltamos os nossos desejos e a nossa vontade acima dos desejos e da vontade de Deus. A nossa ira revela o quanto que nós amamos a nós mesmos mais do que a Deus e mais do que as pessoas contra quem nós nos iramos. Talvez, enquanto falamos de ira, venha aí à sua mente algumas situações de quando você se irou, que costumeiramente você se ira. E pode ser que enquanto vem essas lembranças à mente, a sua mente também se esforça para tentar lhe convencer de que a sua ira foi correta, de que a sua ira foi justa, você teve o direito de se irar. Pastor, fulano não fez o que eu disse, não fez como eu disse, o que eu podia fazer? Não tinha como eu não me zangar. A nossa mente fica trazendo essas desculpas para tentar justificar as nossas iras, lançar culpa sobre outras pessoas. Escute, a nossa ira pecaminosa nunca é justa e nunca produz justiça. Tiago 1:20 diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não resulta em coisas boas. E talvez você poderia pensar em várias situações da sua vida para você
e listar o que foi que você colheu depois da sua manifestação de ira, e certamente você vai ver que não foram coisas boas. A ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí, não importa que rótulos a nossa sociedade, com uma consciência cauterizada, queira dar à prática da ira, se transtorno explosivo intermitente, se transtorno de Hulk, se transtorno do pavio curto, não importa. A ira é pecado e deve ser encarada e tratada como pecado. Deve ser tratada com seriedade. São textos e mais textos em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, que nos alertam sobre o pecado da ira. E claro, a gente não tem tempo para tratar de tudo aqui, e nem de todas as manifestações de ira. O pouco que a gente está falando aqui é apenas a ponta do iceberg do tanto de conteúdo bíblico sobre esse assunto. Mas eu quero que a gente dê uma olhadinha em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, e eu quero apontar algumas características de alguém que pratica a ira. Tiago, capítulo 1. Algumas poucas características vou pontuar ali de alguém que pratica a ira. Verso 19, começando no verso 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Uma das características de pessoas que praticam a ira é que elas são falhas na comunicação. E uma dessas falhas é que elas falam demais e ouvem pouco. Pessoas geralmente apressadas para falar são pessoas apressadas para se irar. De modo geral, pessoas falhas na sua comunicação, sejam de não parar para ouvir bem o recado do outro, seja de não comunicar claramente o seu próprio recado, geralmente pessoas falhas na comunicação, que depois tem que estar se explicando disso, daquilo, ou cobrando isso, aquilo, são pessoas apressadas para se irar. Não estou dizendo que pessoas que mantêm uma boa comunicação, que elas não se iram. Não é isso. Mas estou dizendo que uma das características das pessoas iradas é essa falha na comunicação, como Tiago nos mostra aqui. Versículo 20, versículo 21. Portanto, e esse portanto faz conexão com o que ele disse antes, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Outra característica de uma pessoa que pratica a ira, isto é mais interno, é esse acúmulo de impureza, esse acúmulo de maldade no coração. São pessoas que estão sendo consumidas pela impureza moral, que estão sendo consumidas pela maldade. À medida que elas estão se expondo e absorvendo mais e mais impureza, cresce nelas também esse sentimento ruim contra as outras pessoas, cresce o desejo de ofender as outras pessoas. A palavra maldade tem a ver com isso também, até com esse desejo de querer injuriar os outros, ofender os outros. A prática da ira pode estar revelando o quanto o seu coração está sujo e cheio de maldade. Versículo 22. Tornai-vos, pois, continuando com o que está, conectando com o que disse antes, tornando-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Deixa eu ler o verso 21 também. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
A prática da ira também revela uma deficiência em relação à palavra de Deus. As pessoas que praticam a ira não estão se rendendo à autoridade da palavra de Deus, não estão acolhendo, não estão obedecendo à palavra de Deus. Geralmente, pessoas que estão praticando a ira com frequência são pessoas que estão falhando no seu apego às Escrituras e na sua obediência às Escrituras, que estão negligenciando a palavra de Deus. Essas daí são algumas características. Pessoas que falham na comunicação, pessoas que estão cheias de impureza e maldade e que estão sendo negligentes com a palavra de Deus. Elas praticam a ira. Escute com atenção. Estar com raiva, irritado, enfurecido, exaltado, guardar rancor, manter-se distante das outras pessoas, ficar calado demais, sem querer papo com ninguém, ser duro demais, injusto, ser agressivo nas suas palavras, no seu tom de voz. Tudo isso são algumas manifestações dessa ira no coração. Do mesmo modo que o homicídio também é uma manifestação dessa ira no coração. Deixa eu dizer de novo. Do mesmo modo que atirar em alguém, esfaquear alguém, bater em outra pessoa até que ele morra, do mesmo modo que isso é uma manifestação da ira no coração, é também uma manifestação dessa ira no coração ficar com raiva, continuar com raiva, irritado, enfurecido, exaltado, ficar guardando o rancor, mesmo que o sorriso esteja aqui, colgate, manter-se distante das outras pessoas, evitando diálogo, ficar calado demais, ou ser duro demais, agressivo com as suas palavras, intensificar o tom da sua voz para que o outro se recue, fique intimidado e se cale, é também uma manifestação dessa ira no coração. Tudo isso são formas de assassinarmos as outras pessoas. E o meu principal objetivo com essa mensagem hoje é que a gente perceba a gravidade disso, a gravidade do nosso pecado de ira. Entenda, a ira é tão grave. O Deus que diz que a ira é pecado, Ele trata a ira como se ela fosse tão grave, como o ato grave de tirar a vida de alguém. Como o apóstolo João esclarece, lá em 1 João 13,15, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Por isso, no Sermão do Monte, Jesus Cristo enfatiza logo para os seus discípulos que iriam ter que viver como irmãos e que iriam ter problemas uns com os outros. Ele logo esclarece para eles, enfatiza para eles que a ira é merecedora de punição do mesmo modo que o homicídio. Ou melhor, a ira é merecedora da mesma punição do homicídio. Mateus 5,22, eu porém vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E Jesus ele cita aqui alguns exemplos de manifestação de ira. Ele diz, continuando o versículo 22, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Esse termo insulto vem de um termo aramaico que significa cabeça oca. Seria o mesmo que chamar de idiota, imbecil, estúpido. E essa outra palavra tolo é um sinônimo.
vai nessa mesma direção. São palavras ofensivas, são meios de atacar a inteligência da outra pessoa. Não estou dizendo que sempre que é preciso dar esse adjetivo a alguém, que isso é pecado. Jesus Cristo, ele falou de pessoas tolas, usou esse termo, inclusive para falar daquelas virgens nécias, e ele não estava pecando com isso. Não era a intenção dele ofender, atacar essas pessoas. Mas quando usamos esses termos, motivados pela ira, com a intenção de atacar, de ofender, nós estamos praticando a ira, nos tornando passíveis desse julgamento. E para mostrar a gravidade desse comportamento de ira, que nos faz abrir a boca para ofender as pessoas, Jesus reforça aqui a gravidade da punição. Versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. O termo aqui para julgamento é crisei. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Aqui, o termo grego já é uma outra palavra. Esse julgamento do tribunal é o termo para sinédrio, que é a Suprema Corte judaica. E ainda, Jesus disse, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E a expressão aqui, inferno de fogo, é a transliteração de duas palavras que significa Vale de Inom. O Vale de Inom era um vale ao sul de Jerusalém, onde era jogado lixo, e esse lixo era queimado. Então o tempo todo havia fogo, havia fumaça, havia mau cheiro, e se passou a se referir a esse local, o Vale de Inom, como um eufemismo para o fogo do inferno. E é isso que Jesus está falando aqui, usando esse eufemismo para falar dessa punição divina. Então, de acordo com Jesus, a ira é tão grave quanto o assassinato e merecedora do mesmo grau de punição, inclusive da punição divina, o inferno de fogo. É grave. Eu quero concluir considerando algumas observações que temos de fazer diante de tudo isso. Primeiro, todos nós cometemos o pecado da ira. Se a gente dissesse, quem nunca se irou, que atire a primeira pedra, todos nós iríamos ficar segurando essa pedra. E se todos nos iramos, então cada um de nós deve chegar diante desse texto, dessas palavras de Jesus Cristo, para um exame, para uma autoconfrontação. Devemos chegar diante dessas palavras de Jesus Cristo, disposto ao arrependimento, de confessar as vezes que nós temos cometido esse pecado contra o nosso cônjuge, contra os nossos filhos, contra os nossos pais, contra os nossos irmãos em Cristo, contra alguém ali na rua que falou uma besteira, que deu uma buzinada que a gente entende que não precisava. Já que ainda pecamos, temos que ser vigilantes, confessar o nosso pecado de ira. Nós violamos o 6º mandamento muito mais do que o que a gente imagina. E talvez o ambiente em que mais violamos este mandamento seja dentro dos nossos lares. O nosso cônjuge que o diga, os nossos filhos que o digam. E eu estou me incluindo aqui também. Segunda observação, o verdadeiro cristão ainda se ira. Detalhe, ele não pode viver irado. Os cidadãos do reino ainda se iram, ainda cometem esse pecado, ainda caem.
Mas eles não podem viver caídos. Eles não podem viver na lama da ira. O termo que Jesus usa aqui, o termo e o tempo que Jesus usa aqui para falar da ira, descreve uma ira que é continuada, que é habitual, que caracteriza o comportamento da pessoa. E os cidadãos do reino, que são mansos, Mateus 5,5, bem-aventurados mansos, os cidadãos do reino, eles não têm essa característica. Não dá para dizer, esse cidadão do reino, ele é manso e também irado. Ele não tem esses dois adjetivos. Ele é apenas manso, um manso que às vezes se ira. Um manso que quando se ira, busca tratar da sua ira. Se você confessa a fé em Cristo, mas não há progresso na luta contra a ira, se não há esse desenvolvimento do fruto do Espírito, chamado longanimidade, paciência, tem algo errado aí. Nós não podemos nos acomodar com a ira e poder dizer, não, eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa irada. Não. Então, cuidado. Há rancor do seu coração, mágoa, ofensa que você está aí guardando contra o seu esposo, contra a sua esposa, contra um irmão em Cristo. Cuidado. O cristão, ele não fica irado demoradamente contra alguém, não deve ser assim. Terceira observação, Cristo morreu em nosso lugar, recebendo a ira divina para nos livrar do poder e do julgamento para a nossa própria ira, para o nosso pecado de ira. Cristo morreu em nosso lugar para nos livrar do poder, esse poder que a gente diz, não, eu não consigo dominar a minha ira, ela é mais poderosa do que eu. Jesus Cristo morreu em nosso lugar para nos livrar desse poder que o pecado da ira tem sobre nós. E esse julgamento que Jesus Cristo disse aqui, e se lhe alguém lhe chamar tolo, será sujeito ao inferno de fogo. Cristo morreu em nosso lugar também para nos livrar desse inferno de fogo, que é a punição para a ira. Romanos capítulo 6, versículo 22, diz assim, Romanos 6 e 22, agora, porém, libertados do pecado, e aqui é libertados do poder do pecado, isso inclui libertados do poder da ira pecaminosa, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E o versículo 14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. A ira pecaminosa não terá domínio sobre vós, por não estáis debaixo da lei, sim da graça. Resultado do sacrifício de Cristo por nós. Cristo morreu em nosso lugar para nos livrar do poder e do julgamento da ira. Uma quarta observação, se você é um verdadeiro cristão, pode ser o caso de esse ser o seu tendão de Aquiles, de esse ser um pecado recorrente na sua vida, um pecado com o qual você tem mais dificuldade. Busque ajuda. Leia livros que falem sobre ira. Convide um irmão para orar com você sobre o seu pecado de ira. Pratique a comunhão espiritual com um ou com dois irmãos, com quem você possa compartilhar essa dificuldade que você tem, citar os casos em que você tem manifestado essa ira e pedir a eles conselhos e que eles orem por você, até para que eles, quando lhe encontrem, lhe perguntem, e aí meu irmão, como é que está a luta contra a ira? Busque ajuda. Cristo nos colocou na igreja para isso, para que a gente
conte com a ajuda dos nossos irmãos para crescermos, por meio do instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente, a gente está crescendo, ter vitória sobre o pecado. Sozinho, você não vai ter essa luta contra a ira, se ela é o seu tendão de Aquiles. Você precisa buscar ajuda. Você que ainda não é crente, nossa última observação, se você ainda não é um cristão, entenda que, por mais que você nunca tenha matado ninguém, ou nunca vá matar ninguém, a sua ira pecaminosa, e você se ira, ela já é suficiente para você ser condenado ao inferno de fogo, como Jesus Cristo disse. E quem lhe chamar tolo, aquele que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Aquele que proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao julgamento de fogo, fogo do inferno. A sua ira, não importa que coisas terríveis você nunca fez, a sua ira já é suficiente para lhe condenar no inferno, no fogo do inferno. A menos que você se arrependa e creia em Cristo como Salvador, porque foi Ele quem morreu em nosso lugar, para nos livrar dessa condenação, desse julgamento à nossa ira, e para nos livrar do poder que a ira pecaminosa tem sobre nós. Vamos orar. Amado Deus, todos nós precisamos, Senhor, da Tua ajuda. Nos ajude com o Teu Espírito que habita em nós, que essa virtude do Espírito, a mansidão e a longanimidade cresçam fortemente em nós, para que não estejamos assassinando uns aos outros, ofendendo uns aos outros, amargurados uns com os outros, para que não estejamos violando esse princípio da Tua palavra, não matarás. Santo Deus, te peço em favor de cada família, abençoa cada marido, cada esposa com seus filhos, que na atitude de cada um de nós de sermos vigilantes quanto à ira que há em nosso coração, estejamos lutando, nos esforçando para preservar a paz em nossos lares, no relacionamento com os nossos cônjuges. Guarda a Tua igreja, ó Deus, dos danos que a ira causa. Nos ajuda a vivermos em paz uns com os outros. Se já temos causado danos, nos conceda a humildade de buscarmos nossos irmãos ou cônjuges, para buscarmos a reconciliação, como também o Teu Filho vai nos ensinar aqui. É assim que eu te oro, Altíssimo Deus. Estamos nas Tuas mãos. Faça-se a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem. O Helder pode chegar para concluir.